Sou Richard Serraria, poeta, cancionista, um cancionista negro, um cidadão pardo, um negro de pele clara. E estou aqui com um violão, tocando aqui um violão Yamaha, também com um óculos com aro preto, um cabelo dreadlock aqui, uma camiseta dos Paporiqui, que é a minha obra lançada em 2020, também com a minha guia de Oxalá, e sentado numa cadeira aqui na minha casa, no bairro Vila Nova, recebendo os amigos aí para a gente conversar um pouco sobre questões ligadas ao Kikumbi, dentre outras coisas. O meu trabalho como músico, como cancionista, como poeta, mas também como um cidadão negro, né, como eu coloquei anteriormente, já há algum tempo que eu venho pesquisando isso, que eu venho olhando para isso, que eu venho adentrando nessa dimensão de pensar a presença negra no estado do Rio Grande do Sul a partir dos tambores. E aí é interessante porque a gente pode falar então de musicalidades quilombolas, né, que eu acho que é um dado interessante de a gente pensar, né, territorialidade e ao mesmo tempo a música que aparece nesses territórios e a poesia. A partir do Alabeoni, que é um grupo formado em 2012, eu começo a buscar essa aproximação, né, também como uma demanda levantada junto ao grupo, né? O grupo trabalha com 4 vertentes da música negra no Rio Grande do Sul, né? O candombe, afro-uruguaio, o supapo, também o batuque de nação é o Ijexá e as congadas, né? O maçambique e o quikumbi. A partir dessa demanda do grupo trabalhando com esses elementos, né, eu passo também a pautar isso dentro do grupo, a necessidade de a gente ir até essas comunidades que emprestam, digamos assim, as suas manifestações, as suas musicalidades, e o Alabeoni trabalha elas no âmbito estético, e a gente passa então a ter um contato mais aproximado, sobretudo com a dimensão das congadas, né? Depois várias visitas a Osório, várias idas também ali a Tavares Mostardas, e vendo também os diferentes estágios em que essas manifestações estão assim colocadas na contemporaneidade, né? Então a gente busca, num dado momento, enxerga isso em Osório, já uma organização maior da comunidade em torno do Maçambique, né? Mas ao mesmo tempo faz o levantamento também de ver, por exemplo, a existência do Kikumbi na comunidade Casca, em Mostardas, já assim no processo de desintegração. Em Tavares também num processo de bastante resistência, né, e de manutenção, mas assim com muitas dificuldades. E também é um período em que a gente também elenca alguns lugares, alguns territórios, que a gente, através da pesquisa, fica sabendo que tinha a existência também do Kikumbi, né? E um deles, Cachoeira do Sul e Rio Pardo, né? Então, a partir aí, acho que logo depois, né, do término da pandemia, a gente também recebe o convite, né, da Associação Rainha Ginga, lá de Cachoeira do Sul, para que a gente possa também colaborar, né, na retomada de algo que existia ali, que tem registros já dando conta da existência disso no século XIX e também no início do século XX, né? A gente recebe isso com uma grande alegria, porque de algum modo é uma retomada, mas ao mesmo tempo é também um ciclo, no sentido de que a gente foi lá, pesquisou alguns dos cânticos, à medida que a manifestação estava mais acontecendo, a gente é chamado então para poder colaborar nesse processo, né? Ao mesmo tempo a tristeza de ver que já não estava mais se realizando ali, mas que existiam pessoas, e existem pessoas nessas comunidades também, às voltas com a retomada disso. E aí, a partir desse dado, a gente também começa a pensar em ações autônomas que não fiquem exclusivamente dependentes, né, de recursos que venham do poder público ou até de editais. Obviamente que é importante esses recursos vindos do poder público e também a dinâmica dos editais, mas ações autônomas que a gente possa realizar e realmente poder estimular a retomada, então,
desses processos e dessas manifestações e dessas expressões populares. Ali em Cachoeira, então, a gente consegue, juntamente com a ação da Nathalie Weber e também da Associação Rainha Ginga, dentre outras pessoas, ainda com a comunidade do Rincão dos Negros, né, de Rio Pardo, a realização já em 2022, em novembro, de um primeiro evento em que a gente leva então uma excursão, lota um micro-ônibus com pessoas de Porto Alegre e de outras cidades do Rio Grande do Sul, né, para que a gente possa então também, com essa ação relativa, aparentemente pequena, mas eu acho que é importante porque ela também é um somatório, ela se integra a outros elementos, fazer com que a partir disso a gente possa pensar também nessa dimensão do turismo cultural, né? E também nesse turismo cultural fazer com que possa também reverter verba, né, para a comunidade, né? A gente repete isso depois em Tavares também, levando um micro-ônibus também à comunidade de Tavares, e faz uma vivência também ao longo de um sábado lá, com tambores, com passeio, com a comunidade contando as suas histórias, podendo efetivamente mostrar esse patrimônio imaterial, né? E depois a gente, em novembro de 2023, agora recente, né, a gente retoma a ida à Cachoeira do Sul, agora já numa outra situação, mas dentro do mesmo propósito, né? A gente passou a chamar isso, assim, espontaneamente também, de percursos percussivos, mais do que uma aproximação fonética, né? Já tem aí algo da poesia, né? Percursos percussivos. E também, na maior parte desses lugares, né, a gente foi acompanhado também de um fotógrafo, né, o Leandro Anton, que hoje está no Ministério da Cultura, e que a gente foi fotografando então esses lugares, né? Fotografamos em Casca, na comunidade lá em Mostardas, fotografamos em Osório, né, a comunidade lá em Osório, com a Rainha Ginga, com a Preta, com o professor Oswaldir, e toda a articulação ali em torno do Ponto de Cultura também, que é um espaço também de valorização disso que efetivamente né, um elemento de cultura viva. A gente teve um fotógrafo também lá em Tavares, em 2 idas a Tavares, uma assim com a excursão, mas outra que a gente foi enquanto grupo, né, o Alabeoni autonomamente, e ainda também na primeira ida à Cachoeira do Sul, né, onde a gente também fotografou, onde a gente também pôde ter esse contato com a comunidade. Para dar um exemplo assim e encerrar essa primeira fala, né, isso realmente é muito importante também, né, porque eu acho que é uma contrapartida social, um grupo como o Alabê, eu como pesquisador, enfim, outras pessoas que se associam a isso, mas também é importante, acho que para a comunidade que se sente valorizada, né, imagino que sim, isso acho que dá um impulso forte, né, na retomada, e também efetivamente é um espaço de muita troca, né, de muita vivência, de uma experiência bacana. Por exemplo, a gente já fazia algum tempo que a gente ouvia falar, né, da existência de um instrumento chamado puíta, que teria desaparecido das congadas no Rio Grande do Sul, e lá em 2022, né, em novembro, né, em Cachoeira, a comunidade de Rio Pardo tinha uma puíta ali, né, que eles utilizavam, enfim. Isso para nós foi muito bacana, né, poder ver em loco, poder ver ali concretamente, né, o instrumento, aquele saber no entorno daquele instrumento, né. E aí eu acho muito rico isso, porque a gente sabe também dessa peculiaridade das comunidades negras, a importância dos saberes orais, e em torno daquele instrumento tinha uma série de histórias. Assim, a gente fez questão de fotografar, de filmar com as pessoas ali, pedindo autorização, obviamente. E ali vai também, né, de certo modo, parte da história da presença negra ali, né, no Vale do Rio Jacuí. E a mão de obra negra escravizada, que fez parte da pecuária ali e que construiu também, com essa força de trabalho, né, a pujança econômica da região. Então, basicamente, é isso um pouco da minha história aí dentro dessa pesquisa, né, com as congadas e com outras manifestações negras no Rio Grande do Sul. Eu acho que a importância política eu acho que ela reside no fato, né, dessa compreensão também primeiro da importância da política pública. Eu acho que
A gente vive num país também com graves desigualdades sociais e que, ao mesmo tempo, a política pública, a universidade pública, por exemplo, né, é algo fundamental. E não por acaso a universidade pública tem, também a URGS, né, tem um papel relevante dentro dessa, primeiro, do processo de regularização fundiária de muitos desses territórios quilombolas, né, no reconhecimento de que quilombos, né, no processo que iniciou ali no início do século XXI, sobretudo, e que o Quicumbi, o Maçambique, essas manifestações também, elas eram uma comprovação da existência dessas pessoas ali, dessa relação com a territorialidade já há bastante tempo, né? Ou seja, o patrimônio imaterial interligado com essa questão legal, a regularização fundiária. Acho importante também de pensar essa dinâmica do controle social, pensar especificamente nesse momento, leis como a Lei Paulo Gustavo, como a Lei Aldir Blanc, que são leis que vêm efetivamente da sociedade, né? Os artistas, os conselhos de cultura, os pontos de cultura, a Rede Cultura Viva, né, vai pautar isso junto a senadores e deputados, a Jandira Fegali, a Benedita, dentre outros, né, e a gente pensar algo semelhante ao SUS. Né? O SUS ele é fruto do controle social, né? Ele é uma demanda que vem da sociedade brasileira, que se organiza ali em volta, sobretudo a partir do chamado, né, da Constituinte, que vai gerar a Constituição na década de 80. E nesse momento a gente pensar isso também, né, a cultura de forma global no Brasil, né, como ela se organiza e como ela vai pautar esse elemento também, né, de uma política cultural continuada para a economia criativa ou para a economia da cultura. Especificamente na dimensão das manifestações negras, eu acho isso muito importante e aí também acho que tem algo relevante aí, que é desatrelar dessa questão muitas vezes do partidarismo de determinado momento, né, de uma prefeitura ou de um governo do estado, né, porque dependendo do entendimento, há maior investimento em determinadas áreas e há menos investimento em outras. Então entender também que a cultura é um elemento de política, é um elemento de ética, é um elemento de participação social e que, havendo uma lei, né, há mecanismos também, há formas também de se pressionar e de poder também fazer com que isso realmente se torne então uma política continuada. Né? Então agora, para além disso, né, eu acho muito importante também essa articulação e essa articulação, sem dúvida alguma, que nesse momento ela vem vindo com muita força, dá para se dizer com toda a certeza, né, é Cachoeira do Sul que está pautando esse reconhecimento dos próprios grupos se encontrarem e se enxergarem, né, algo que a gente vem conversando já há algum tempo dentro do Alabeoni, junto também do período também que a Nathalie teve dentro do grupo, também trabalhando na produção, trabalhando como gestora, mas ao mesmo tempo também pensando a dimensão de projetos junto com o grupo, a necessidade desses grupos de se encontrarem, de se enxergarem, nesse lugar aqui tem a Puíta, então tá, daqui um pouco outro grupo que sabia que existia, mas vai poder enxergar. Os tambores, a construção dos tambores, eu acho que é um elemento também interessante de pensar nesse momento, né? A dificuldade da renovação disso, as novas gerações, como é que elas se integram, né, a essa retomada, né? E eu acho que esse impulso que Cachoeira do Sul vem colocando, né, nesse momento, numa espécie informal assim, de um encontro estadual, né, das congadas, eu acho que tem sido muito importante, né, porque também vai fazendo com que esses grupos podem se enxergar e ver, olha, lá num lugar tal está acontecendo. Agora mesmo em novembro, quando a gente foi novamente à Cachoeira, mandei imagens assim pro seu Faustino lá, a comunidade Vovô Virgilino. Ele ficou emocionado, assim, mostrou para a comunidade. A outra vez que a gente esteve lá em Tavares, a gente mandou imagens lá para a Cachoeira, para a Nathalie também. Então há essa troca. A gente vai a Osório, a gente manda imagens para Cachoeira, manda imagens lá para Tavares. Eu acho que, e agora efetivamente, né, mais do que uma ação assim, como é que eu vou dizer, localizada, né, de um grupo como a Alabeoni, assim, que tem também a sua abrangência limitada, obviamente, por ser um grupo musical, que tem a prática do palco como a sua principal via de expressão. A gente ter, por exemplo, a Associação Rainha Ginga em Cachoeira, pautando isso, buscando esse avanço, né, buscando esses encontros, né, eu acho que isso é de fundamental importância, eu acho que isso fortalece
Acho que isso permite com que os grupos se enxerguem efetivamente e eles possam demandar até o que é a pauta, né, para que eles possam, então, junto ao poder público, de forma organizada, não chegar especificamente na sua prefeitura ou no governo do estado para dizer, olha, nós, comunidade do local tal. Não, não é somente a comunidade aqui dessa cidade, é a comunidade dessa cidade, daquela outra cidade, né, passa a ser realmente uma rede das congadas no estado do Rio Grande do Sul. A gente observa isso também em idas locais, né, de como isso se organiza, né, em torno das manifestações populares, em estados em que há esse reconhecimento mais ampliado, né, das manifestações populares negras e originárias, por exemplo, Minas Gerais, com a rede toda das congadas, né, com o Viçungo, com o Candombe em Minas, né, ainda em Pernambuco, com toda a efervescência também, né, do frevo, do maracatu, né, dentre outras manifestações, o coco, né, a rede toda também, né, dos bois, né, no Maranhão, a rede toda do tambor de crioula, né, a rede dos tambores também, de como a força, que a gente vai ver nisso também na Bahia, no Recôncavo e em outros lugares, o Amapá também com as suas congadas, de como esses grupos se organizam, Pará, né, com o catimbó, dentre outras coisas, e a gente acha que isso é importante também no Rio Grande do Sul. Isso é política, isso é também afirmar um Rio Grande do Sul negro, diante dessa dimensão, desse estereótipo que se vende muitas vezes para o resto do país de que somos a Europa do Brasil e que tem ainda uma conformação, uma confirmação a partir da indústria do turismo, desse case, né, de Gramado, Canela, a Serra Gaúcha, além daquilo que a gente sabe também, né, que é esse folclore oficialesco propagado no século XX, que é o tradicionalismo, né, gauchesco, que vende essa ideia, né, de que somos uma linha, o nosso folclore, aquilo que se chamava de folclore, né, esse conhecimento do povo, está numa linha direta com esses elementos da Península Ibérica, né, e Itália e Alemanha, dentre outros países, né. Eu acho importante também mencionar isso, porque essa rede das congadas, né, ela mostra que também somos a África do Brasil, né, no Brasil, né, mostrando a força, a pujança da cultura banto, essa cultura sincretizada afro-católica a partir da presença de Portugal, já ali por volta do século XVI, né, em Angola, Moçambique, e que esses séculos iniciais do escravismo no Brasil, eles trouxeram predominantemente, né, essa presença banto, né, desses países, né, de Angola, Moçambique e também o Congo, né, desse sudoeste, digamos assim, ou desse centro-oeste da África, né, diferente da matriz iorubá, que é a costa dos escravos, aquela presença já mais de Nigéria, Togo, Benin, Costa do Marfim. Quando a gente está falando das congadas, a gente está falando dessa matriz banto, e essa matriz banto é fantástico isso, né? E ao mesmo tempo é importante a gente mencionar, né, a vivacidade desses elementos em Cachoeira, em Rio Pardo, em Tavares, em Mostardas, em Osório, Prainha, Morro Alto, né? Eu acho que a gente também afirma assim um Rio Grande do Sul negro, e isso tem uma importância muito grande, né, em momentos de letramento racial, em momentos de educação antirracista. Eu acho que tudo isso aí tem a ver, né? O Kikumbi, dá para a gente dizer assim, ele é uma arte que educa, né? Ou ele é uma educação que traz ali a diversão através da arte, né? Então acho importante a gente mencionar isso, né? Sim, o Kikumbi é político, né? E quando a gente fala de política aqui, estamos para muito além de pensar o partidarismo, né? Pensar política como ética, pensar política como o nosso cotidiano, né? E política no sentido de que se está afirmando também um Rio Grande do Sul negro. O futuro é um somatório de presentes, né? Mais do que filosofia ou poesia que a gente possa pensar. Eu acho que tem muita coisa sendo feita no momento, né? Muita coisa em curso. Reitero a importância muito grande dessa energia que está vindo de Cachoeira do Sul, né? Realmente uma cachoeira, né, trazendo assim a força
a força das águas, né? E todo o ritual da congada ele está ligado a essa dimensão, né, da lenda de Nossa Senhora do Rosário, a lenda que, né, da imagem que surge nas águas, às vezes no mar, às vezes numa lagoa. Então acho que essa cachoeira que está trazendo muita água, trazendo muita força nesse momento, ela realmente é de uma importância ímpar dentro da cultura negra no estado do Rio Grande do Sul. Né? Nesse momento já se realizaram, né, 2 cortejos com as suas limitações, mas ao mesmo tempo com aquilo que eu estive presente nos 2, né, posso dizer com uma pujança ímpar, grande, em função das dificuldades, né, e da realização, que dá para se dizer assim, na garra, na raça das pessoas, né, ali da região. Nesse momento acho que tem a dimensão também da construção dos tambores. Eu acho que é um elemento interessante aí, que Cachoeira também está pautando isso, também está trazendo isso para a pauta. Acho que também está se trazendo, está se construindo essa potencialidade que agora esse documentário, de certo modo, ele me parece assim, ele é um preâmbulo, ele é a introdução de algo que eu vislumbro que aqui na frente, né, no futuro, aqui bem próximo, a gente vai conseguir fazer, né, que é esse grande encontro presencial das congadas, né, um encontro estadual. Né, eu acho que é um momento do Rio Grande do Sul de construir isso, né, construir um evento, sabe, com entidades parceiras, interligado com o poder público e com a força das pessoas, independente do poder público, independente, né, de financiamento extras. Se conseguir isso, ótimo, melhor, é fundamental, né, porque isso é trabalho, isso é geração de receita para as pessoas que trabalham em torno disso, né, isso é um saber ancestral, isso tem sim um valor, né, para além do patrimônio imaterial. E eu acho que o futuro que eu vislumbro, assim, basicamente é isso, né? De que a gente possa construir e colocar força nessa retomada também através de um encontro. Né? O meu sonho, a minha ideia, né, quem sabe a gente possa fazer isso, que esse encontro ele fosse móvel, né? Que um ano ele fosse em Cachoeira, outro ano ele fosse em Osório, outro ano ele fosse em Mostardas, outro ano ele fosse em Tavares e outro ano ele fosse em Porto Alegre, né? Para então a gente poder fazer essa circularidade, já que Porto Alegre também teve, né, o Candombe da Mãe Rita, uma manifestação banto, e no Candombe da Mãe Rita, as pessoas que faziam o Candombe da Mãe Rita, também há registro, né, do Coruja Pereira da realização do Cocumbi, ou seja, século XIX em Porto Alegre também tinha congada. Então, assim como tem outras cidades, né, que se sabe que tem essa memória das congadas. Então, eu acho que um encontro móvel aí disso seria, eu acho que a gente poderia também adentrar num portal, né, num portal de expansão disso, né, para que mais pessoas fiquem sabendo dessa informação, né, de que isso não é resgate, né, ao contrário, isso é cultura negra viva no século XXI no estado do Rio Grande do Sul.